Bem-vindo ao Natal da IBSM, Igreja Batista em São Mateus. Nós queremos deixar uma mensagem com você que é nosso amigo, você que frequenta a nossa igreja. Primeiro, desejar um excelente Natal nesse ano de 2023 a você e a sua família. E a pergunta é, o que é que você espera deste Natal? Qual a sua expectativa? Muitas pessoas esperam. E eu gostaria de lembrar da história de Jesus. Você sabia que duas pessoas esperavam com grandes expectativas? E essas duas pessoas, normalmente elas não aparecem na história, não na história bíblica, mas na história que nós cantamos, na história que nós narramos, na história que nós encenamos, nos cartões de Natal, e não aparecem inclusive nos presépios. Embora essas duas pessoas, essas duas personagens, elas tenham tido grande importância no nascimento de Jesus. Quem são eles? Simeão e Ana. Mas antes de eu falar um pouquinho a respeito deles e da expectativa que cada um deles tinha, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos expectativas. Todos nós esperamos por alguma coisa. E é muito engraçado quando nós vemos as expectativas das crianças. Há uma história em que uma criança esperava o Papai Noel. Vamos usar esse exemplo, que está na cultura, né, em todo mundo. Então ela deixou uma cartinha para o Papai Noel. Papai Noel, se você vier nos visitar hoje à noite, nós deixamos alguns biscoitos para você na mesa. Mas se você estiver com muita fome, pode usar o nosso telefone e pedir uma pizza para a viagem. Ah, as crianças são demais. Um outro escreveu o seguinte: Papai Noel, eu não quero pedir muitas coisas. Eu quero pedir que o senhor me dê aquele presente especial, aquele brinquedo que eu quero, o senhor sabe. Eu quero uma caixa de lápis número 2, talvez ele fosse muito estudioso, eu gostasse até de desenhar. Eu quero também uma TV de alta definição. Bom, mas se isso ficar muito complicado, se isso ficar muito caro para o senhor, por favor, Papai Noel, tire fora a caixa de lápis, né? Então, as crianças são assim, espontâneas, e elas esperam. E o que você espera desse Natal? Olha só o que Simeão esperava do Natal. Simeão era alguém que estava ali em Israel esperando, né, a grande revelação de Deus. Diz o seguinte, Lucas, lá no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E é engraçado, você não vê Simeão aparecendo nos presépios, como eu disse, em poucas histórias, em poucas narrativas, mas ele está aqui, dentro da história de Jesus, do nascimento de Jesus, do primeiro Natal. E assim, Simeão esperava por uma coisa, consolação. Consolação é um dos atributos de Jesus, porque ele também seria chamado como Consolador. Não só o Espírito Santo, mas Jesus é aquele que traz a nós a consolação. Muitas pessoas nesse Natal podem enfrentar algumas situações muito difíceis. Enquanto as casas estão alegres, enquanto algumas casas estão festivas, enquanto a alegria no coração de muitas pessoas, talvez outras precisem de consolação. Talvez outras estejam passando por uma situação de enfermidade, por uma situação de problemas com finanças, e precisam de algum tipo de consolação. Assim como Simeão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se este for o seu caso, saiba que Jesus é aquele que pode nos consolar. Quando a Bíblia diz que Simeão esperava por consolação, Israel vivia sob o domínio romano. Há muito tempo Deus não falava e havia um silêncio muito grande. E Simeão sabia que aquele povo precisava ser consolado sob todo tipo de pressão que ele passava. Não sei qual é o seu motivo, qual é a sua pressão, mas eu sei daquele que pode trazer consolação ao seu coração. Jesus é esse que pode trazer consolação neste Natal ao seu coração. Bom, a segunda personagem da nossa história real, narrada por Lucas, é Ana, a profetisa. Está aqui no capítulo 2, no verso 36, onde diz que havia uma profetisa chamada Ana. E qual era a expectativa de Ana? Escute só, ela permanecia todos os dias no templo, adorando e jejuando. E aí o texto vai dizer
que quando chegou aquele momento que Jesus foi trazido a ela e que lá no templo ela viu Jesus, ela vai dizer, o texto vai dizer o seguinte para nós: todos que estavam ali ouviram da boca de Ana que a redenção havia chegado em Jerusalém. A redenção havia chegado em Jerusalém. Redimir é tirar de uma situação. E o nosso coração anseia por ser tirado de algumas situações. Nós enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar. Nós enfrentamos situações que são adversas à nossa vida, que vão contra a nossa felicidade. E deixa eu te dizer uma coisa: a redenção. Você talvez tenha tido um tipo de vida, ou está tendo um tipo de vida, que você sabe que precisa de alguém para poder ajudar. Jesus pode ajudar. Assim como Ana teve essa expectativa e confirmou a vinda de Jesus e com ele a redenção, Jesus pode te redimir também. Jesus pode te tirar de uma situação de tristeza. Jesus pode te tirar de uma situação de ansiedade. Jesus pode te tirar de uma situação, de uma expectativa sobre alguma coisa que talvez não aconteça na sua vida. Jesus pode te tirar de uma falta de fé. Jesus pode te tirar de todas as situações pelo qual o seu coração está apertado, porque Ele é a redenção. A redenção chegou. Assim foram as palavras de Ana, aqueles que estavam mais próximos. E esta é a palavra do Natal para você. Em Simeão, nós temos a consolação. Em Ana, nós temos a redenção. Em Jesus, nós temos as duas coisas. Por isso, esse Natal, espere a presença de Jesus na sua vida. Espere a ação de Jesus na sua vida. Espere que Ele venha e faça a diferença. Não permita que esse Natal seja igual aos outros. Tire um tempo, reflita e vá com grande ansiedade para a Bíblia, para o momento de oração, para estar com Jesus. Ele é real, Ele veio, Ele consola, Ele redime, Ele trabalha nas nossas vidas. Não há situação, não há dificuldade, não há nenhuma circunstância que seja difícil demais. Jesus veio ao mundo, pisou nesta terra, viveu, cresceu, morreu e ressuscitou. Por isso, Ele é presente até hoje. Ele continua sendo o Deus conosco, o Emanuel, e Ele, a todo tempo, está pronto para derramar sobre a sua vida as suas consolações e redimir a sua vida por completo. Então, tenha um Natal abençoado com aquele que te consola e com aquele que te redime, o Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal! Deus abençoe sua vida e que esse seja um Natal absolutamente diferente, mas totalmente abençoado pela graça de Jesus em sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe.